Irmãos e irmãs, bem-vindos à apresentação do meu livro 1984, escrito por George Orwell. George Orwell, pseudónimo literário de Eric Arthur Blair, nasceu dia 25 de junho de 1903 na Índia Britânica. Este foi um famoso escritor e ensaísta político do século XX. Este é apontado como um forte crítico do autoritarismo, especialmente do stalinismo e do modelo socialista soviético. Este chegou mesmo a lutar na Guerra Civil Espanhola em 1936 pelo POUM contra o fascismo de Franco, ficando ferido na garganta, o que afetou gravemente a sua voz. Este morreu, tuberculoso, no dia 21 de janeiro de 1950, deixando para trás um forte legado literário, nomeadamente Animal Farm e Dias da Birmânia, que foram outras obras que este autor escreveu. Para compreender esta obra, tem que se compreender o mundo em que se situa. Oceânia é um superestado oligárquico, governado pelo partido INGSOC, no qual se situa a obra. Está sempre em guerra ou com a Lestásia ou com a Eurásia, que são as outras duas superpotências que existem neste mundo. É governada pelo Grande Irmão e domina as áreas do continente americano, as Ilhas Britânicas, a Austrália e a Nova Zelândia. A sociedade do superestado é estratificada, ou seja, tem classes sociais. A mais baixa, que faz 85% da população, são os proles. Estes vivem em condições miseráveis e não pertencem ao partido, mas apesar disso não são controlados pelo partido. A seguir temos os membros do partido externo, que fazem 13% da população. Estes já são controlados e vivem em condições ligeiramente melhores que os proles. E usam fatos macacos azuis, que é o uniforme do partido, que são iguais ao meu. Ou pelo menos é o que o partido diz que é. De seguida temos a elite, que é apenas 2% da população. São os membros do partido interno. Estes ocupam cargos de administração e têm acesso a luxo que os outros membros das outras caixas sociais não têm. Oceânia, de acordo com a propaganda, é governada pelo Grande Irmão, num regime totalitário socialista. Os seus cidadãos são constantemente bombardeados por propaganda. E o lema do partido é: guerra é paz, ignorância é força e escravidão é liberdade. Qualquer bom pensante odeia Goldstein, que é o inimigo do partido, e ama o Grande Irmão, a única forma de amor permitida pelo partido. A polícia do pensamento controla quem se desvia e faz com que essas pessoas desapareçam e sejam depuradas. 4 ministérios governam a sociedade da Oceânia. O Ministério da Verdade produz e altera factos noticiosos anteriormente publicados, assim como a propaganda da nação. E até mesmo produz pornografia para os proles consumirem, de maneira a mantê-los controlados. O Ministério da Paz refere-se às Forças Armadas da Oceânia e controla as guerras contra os outros superestados, Eurásia e Lestásia. O Ministério do Amor é a sede da Polícia do Pensamento e encarrega-se de controlar todos os seus cidadãos e curar aqueles que se desviam dos dogmas do partido. O Ministério da Riqueza trata do planeamento económico da Oceânia e o racionamento dos bens pelos seus cidadãos. Winston Smith é o personagem principal. Este tem 39 anos e trabalha no departamento de registros. Este interessa-se por literatura e poesia e tem uma certa dúvida em relação ao partido. Este deseja ver o Grande Irmão removido do poder, o que era extremamente ilegal nesta sociedade, e sente uma fascinação por Júlia assim que a vê, apesar de a odiar à primeira vista. Júlia aparenta ser uma apoiante entusiasta do INGSOC, que trabalha na secção de ficção. Tem 26 anos e o Winston pensa que esta é uma espia. Na verdade, esta sente-se atraída por ele, que era extremamente ilegal nesta sociedade também, e tal como Winston, era uma crime pensante. Ambos envolvem-se romanticamente. O'Brien é um membro do partido interno e trabalha numa posição de administração no Ministério da Verdade. Winston considera que este é um traidor e as suas suspeitas são confirmadas quando este lhe pede para se juntar à Irmandade, que era um movimento de resistência. Mas na verdade este pertence à Polícia do Pensamento e engana Winston e Julia. O Grande Irmão não se sabe ao certo se existe, mas de acordo com a propaganda da Oceânia, este é o líder supremo e eterno do superestado e um dos fundadores do INGSOC. É um alvo de culto de personalidade, apesar de nunca ter aparecido ou discursado em público. Mas os membros ortodoxos da sociedade amam-no.
e esta figura atinge um estado quase divino. O Sr. Sherrington aparenta ser no início um apreciador do passado, tal como Winston, e tem uma loja em Londres. Com interesses em comuns, Winston chega mesmo a alugar-lhe um quarto para encontrar-se em segredo com Julia. Mas na verdade este pertence à polícia do pensamento. Agora passemos à história. Winston Smith vive em Oceania, nas Mações Vitória. Não se deixe enganar porque na realidade este era um sítio miserável. E é um membro do partido INCSOC, o único permitido nessa sociedade. Os dias dele são passados a trabalhar no Ministério da Verdade ou em casa a escrever no seu diário, o que também era muito proibido na altura. O emprego do Winston no Departamento de Registros consistia em alterar e criar factos, nomeadamente eliminando impessores de acontecimentos passados, alterar números e criar heróis de guerra. Por exemplo, o partido promete o aumento de rações de chocolate de 20 gramas para 30 gramas, mas devido a uma escassez de mantimentos, apenas consegue produzir 25 gramas. E a verdade passa a ser que o partido prometeu 25 gramas. Todos os dias dá-se os 2 minutos do ódio, onde as frustrações dos cidadãos são descarregadas e se reforça o amor ao grande irmão. Numa destas sessões, Winston repara numa rapariga a aderir com demasiado entusiasmo à propaganda do partido. E este fica muito descontente. Sempre que Winston pensa nesta rapariga e olha para ela, faz pensar que esta é uma membro da polícia do pensamento e deseja matá-la e mesmo violá-la. Um dia, Winston repara nela com gesso no braço e a cair e ajuda a levantar. Esta pede-lhe para se encontrarem na Praça Vitória e passa-lhe uma nota a dizer amo-te. Mais tarde, estes encontram-se e combinam um outro encontro. Winston assim vai de comboio para se encontrar com Julia numa floresta num lugar escondido que ela conhece, e Julia revela que faz isto apenas para desafiar o partido. E depois ambos fazem amor ali no meio da floresta. Winston vai à loja do Sr. Sherrington, que lhe fala de um quarto que tem para alugar. Winston acha que este é um lugar indicado para se encontrar com Julia, dado que não tem teleecrãs lá. Winston e Julia passam a encontrar-se então nesse local, com várias semanas de intervalo para não levantar suspeitas. O'Brien aproxima-se de Winston na hora de refeição no Ministério e ambos falam da 11ª edição do Dicionário da Nova Língua. Este refere que em sua casa lhe pode mostrar esse tal dicionário. Winston então dirige-se à casa de O'Brien, acompanhado por Julia, e reparam nos luxos a que os membros do partido interno têm acesso. Quando contactam com O'Brien, este desliga o teleecrã na sua sala e pede a Winston e Julia para se juntarem à Irmandade, que era um movimento de resistência, oferecendo-lhes também o livro de Goldstein que explicava tudo sobre o INCSOC e o funcionamento da sociedade. O livro de Goldstein chamava-se A Teoria Prática do Oligarquismo Coletivo, e este usava os lemas do partido para criticar o próprio partido. O livro começava com Ignorância é Força e introduz as lutas de classe ao longo da história da humanidade, entre as castas inferiores e superiores. Para evitar estes conflitos, o partido foca-se na perseguição de poder absoluto, justificando como perseguição do socialismo. Esta condição não é hereditária das castas superiores e inferiores, dado que o partido é uma meritocracia, de modo a poder conservar a pureza da ortodoxia das ideias. Para controlar a ortodoxia da população, foram criadas inovações tecnológicas, como o teleecrã, e as únicas inovações tecnológicas são para controlar a população e para a guerra. O capítulo 3 fala sobre Guerra e Paz. De acordo com o livro, o continente americano e a Commonwealth britânica uniram-se para formar a Oceania. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas absorveu a Europa continental e formou a Eurásia, a qual Portugal pertencia no caso de vivermos neste universo. E a China, o Japão e a Coreia uniram-se para formar a Leste-Ásia. Todos estes superestados seguem as mesmas ideologias, com nomes diferentes. O culto da morte, no caso da Leste-Ásia, entre as nações, não só servem como tubo de escape para as frustrações da população, como também para evitar excedentes dos recursos que melhorariam a qualidade de vida da população. Na altura em que Winston lê este livro, passa-se a Semana do Ódio, onde se dá uma suplementação da propaganda, incluindo discursos, paradas militares e execuções públicas de traidores e prisioneiros de guerra. O inimigo interno muda de repente e os bons pensantes consideram-no como um facto absoluto, o que é um bocado tenebroso, dado que há 5 minutos acreditavam que a guerra era com a Leste-Ásia e agora é com a Eurásia.
Após semanas de trabalho a alterar toda a propaganda que havia sido feita nos últimos 5 anos, Winston encontra Julia para fazerem o amor e para lerem o livro de Goldstein. Enquanto estes têm um pequeno debate, estes dizem: "Somos os mortos", sendo que uma voz repete-o e aparece um teleecrã no quarto. O casal apercebe-se que foram apanhados e enganados e que o Sr. Charrington afinal era um agente da polícia do pensamento e são levados para o Ministério do Amor. Nas instalações do Ministério do Amor, Winston descobre que O'Brien o tramou e o livro de Goldstein fora escrito por ele. O objetivo de O'Brien agora seria tornar Winston um cidadão modelo antes deste ser executado. Winston então é sujeito a torturas, onde aprende a duplo pensar e a ser um cidadão ortodoxo. Nos debates com O'Brien, o torturador diz a Winston para imaginar o futuro como uma bota a pisar para sempre um rosto humano. Como Winston tem sentimentos por Julia, este então é levado para a sala 101, dado que não está curado. Pensem no vosso pior medo e pensem agora em serem torturados com ele. Pronto, é isso que acontece basicamente na sala 101. No caso do Winston, este tem medo de ratos. E então este é torturado com uma jaula à frente da cara, com duas ratazanas lá dentro. Este então confessa e diz para fazerem aquilo a Julia, ou seja, este estava agora curado de todos os males que tinha feito. Winston passava os seus dias no café, perto de casa, a beber gin. Era agora um membro do partido bom pensante e entusiasta. Este encontra Julia nesse café e ambos não sentem nada um por um outro, dado que ambos se denunciaram e, para além disso, Julia foi alvo de uma lobotomia, o que a tornou distante e fria. Quando no teleecrã dá notícias da frente da guerra, Winston fica muito feliz, mas quando aparece o rosto do grande irmão, este chega à conclusão que ama o grande irmão. A leitura desta obra fez-me refletir seriamente sobre a sociedade de hoje em dia, onde é cada vez mais aceitável trocar liberdades individuais sobre a justificação de segurança. E acontecem também fenómenos gritantes de violação da nossa privacidade. Estou a falar da NSA, a espiar os cidadãos americanos no tempo de Obama, no caso do Facebook, e estou também a falar das Smart TV Samsung, as quais têm a capacidade de gravar conversas pessoais que eventualmente tenhamos em casa, podendo mesmo enviar essas gravações a terceiros. Agora arrependem-se de ter comprado essas televisões, não é? Também é possível evidenciar que existe um grande esforço para se tornar o mundo num mundo global, o que vai ao encontro desta ideologia dos superestados mencionada na obra. Para além disso, aparenta haver uma doutrinação implícita na cultura, dado que a maioria dos filmes tentam transmitir uma mensagem comum, e que neste caso é de caráter político, e várias celebridades e políticos que não se conformam com estes dogmas são vilificados na comunicação social, o que é muito vil e é sem mais nem menos que uma vergonha. Já para não falar que faltam recursos no Serviço Nacional de Saúde e depois dão a status no Centro de Saúde de Albufeira para proteger os médicos. Sendo assim, termino esta apresentação. Refiro que gostei muito desta obra, dado que me fez refletir sobre a sociedade atual e queria aconselhar-vos para ter espírito crítico, dado que não quero que se repita aquilo que Orwell profetizou na sua obra, dado que seria uma visão de um mundo muito tenebroso e muito negra e acho que todos nós não gostaríamos de viver num mundo assim. Vergonha!